Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula nossa aqui do nosso módulo 9 sobre o estudo das funções. Hoje a gente vai falar sobre o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Então, a gente vai trabalhar com a construção de gráficos. Antes da gente iniciar a construção, a gente vai ter que retomar alguns pontos aí, a gente vai ter que pegar algumas definições, tá? A primeira delas é o que é um plano cartesiano. A gente vai ter que saber, a gente vai ter que aprender a montar um plano cartesiano. Por quê? É nele que a gente vai construir os nossos gráficos, tá? Então, o nosso plano cartesiano, ele é composto por duas retas numéricas perpendiculares. O que significa isso? Duas retas perpendiculares são aquelas retas que se cruzam e formam quatro ângulos de 90 graus, tá? A reta horizontal, que é o eixo dos valores x, é chamada de abscissa, e a reta vertical, que é o eixo dos valores y, ela é chamada de ordenada. O cruzamento das duas retas é a origem do nosso plano cartesiano, do nosso sistema de coordenadas, e aí o nosso plano cartesiano, ele é dividido pelas duas retas em quatro partes iguais, que são chamadas de quadrantes. Então, aqui a gente tem uma ideia do que é o nosso plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o eixo y, certo? Que está na vertical. E eu tenho o eixo x, que é o eixo que está na horizontal, tá? O eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y de eixo das ordenadas. E aqui, onde as duas retas se encontram, eu tenho o ponto de origem, que é a coordenada 0, 0. 0 para x, 0 para y, tá? Galerinha, a gente usa o x e o y, que são os valores mais comuns que a gente vem abordando desde o início, tá? Que é o valor de entrada e o valor de saída, tá ok? Então, ficariam aqui o eixo x seria o nosso domínio, o eixo y é o nosso contradomínio e também nele está presente a nossa imagem. Galerinha, os quadrantes, sempre seguir essa ordem. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto, em sentido anti-horário, tá ok? Então, o primeiro quadrante é o que fica aqui em cima, do lado direito, segundo quadrante do lado esquerdo, na parte superior, na parte inferior do lado esquerdo, o terceiro, e aqui eu tenho o quarto quadrante. No slide anterior, eu falei que eram retas numéricas, tá? Aqui eu não tenho valores, mas no nosso próximo slide, eu trouxe aqui dois exemplos, tá? Com os números. Aqui eu já acrescentei os números. Então, ó, eixo na horizontal é x, vertical é y, certo? Aqui no meio, eu tenho a origem, que é o 0 para x, 0 para y. No eixo horizontal, do lado direito ficam os valores positivos, do lado esquerdo os valores negativos, tá? Como a nossa reta numérica, 0 ao centro, do lado direito positivo, do lado esquerdo negativo. No eixo y é semelhante, tá? O nosso 0 está aqui, acima eu tenho os valores positivos e abaixo eu tenho os valores negativos, ok? Então, esse daqui é o nosso plano cartesiano. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Geralmente, a gente vai representar esse nosso plano cartesiano na malha quadriculada. Por quê? Porque a gente precisa ter coerência, a gente tem que montar aqui com medidas exatas, tá? Então, ó, se eu coloco aqui no eixo x, do 0 até o 1, eu meço 1 centímetro, do 1 ao 2 tem que ter 1 centímetro, do 2 ao 3 tem que ter 1 centímetro, do 0 ao menos 1 tem que ter 1 centímetro, e assim
por diante. A gente tem que ter uma escala, a gente tem que seguir um padrão, tá? Mas eu não preciso necessariamente ir de 1 em 1. Notem que nesse plano cartesiano aqui, no nosso segundo plano cartesiano, eu estou indo na minha escala de 2 em 2. Não há nada que interfira que eu faça isso, ok? O importante é ter um padrão. A distância entre os valores precisa ser sempre a mesma. Posso usar uma escala no x e uma diferente no y, não tem problema nenhum. Tá? Mas eu tenho que ter a coerência. Todos os valores de x têm que estar alinhados, a mesma distância entre um ponto e outro. Todos de y têm que ter a mesma distância entre um e outro. Então, vamos lá. Dando sequência. Sistema de coordenadas. A gente vai usar um sistema de coordenadas para a gente montar o nosso gráfico dentro do nosso plano cartesiano. Aqui eu trouxe um jogo de batalha naval. Tá? Eu creio que todos conhecem, todos já jogaram ou já viram algo, e a gente usa um sistema de coordenadas para ir atacando o nosso adversário para tentar derrubar os navios dele. Tá? Como que a gente faz isso? Então, eu vou lá. Eu vou fazer a coordenada D5. Coordenada D5, eu vou pegar coluna D, certo? Com a linha 5. No ponto de encontro é onde o meu tiro vai ser atingido. Tá? Então, isso daqui são as coordenadas. É onde que eu encontro uma linha com uma coluna. Esse ponto de encontro é onde eu marco a minha coordenada. Então, se eu quisesse atacar esse navio aqui, esse barco aqui do meu adversário, eu precisaria usar as seguintes coordenadas: G5, G6 e G7, tá? O desenho todo está na coluna G, aí uma parte dele está na G5, outra na G6 e a outra na G7. Tá? Quando eu falo em sistema de coordenadas também, dá para lembrar muito o que vocês veem em geografia, tá? Na questão dos mapas. Altitude, longitude, latitude, tá? Então, vocês trabalham com isso, altitude e latitude aí, para localizar um determinado ponto do gráfico. Tá? Os nossos GPS, eles trabalham tudo com essas coordenadas, ok? Então, vamos lá. Dando sequência aqui. Então, aqui eu trouxe um sistema, um plano cartesiano, e aí eu vou registrar algumas coordenadas nesse meu sistema, aqui no meu plano cartesiano. Então, nosso ponto A, ele é 4 e 2. Galerinha, fiquem atentos. Sempre nós vamos ter que seguir o seguinte. O primeiro valor é x, segundo valor é y. Valor de entrada, valor de saída. O ponto 4.2, ele é totalmente diferente do ponto 2 e 4. São os mesmos valores. Só que aqui, por se tratar de valores de entrada e saída, eu tenho os pontos localizados em locais diferentes. Então, eu vou marcar aqui o 4.2. Então, ó, eu vou pegar 4 para x. Então, tá aqui, ó, 4 para x. E eu preciso encontrar ele com o 2 do y. Então, 4 para x seria essa linha aqui. E o 2 para y seria essa linha aqui. Onde elas se encontram é onde eu marco o meu pontinho. Então, meu ponto A está aqui, certo? Diferente, ó, criei um ponto aqui, o ponto H, que seria o inverso. Seria 2 para x, ó, 2 para x e 4 para y. Olha, o ponto H está aqui. São os mesmos valores, mas em ordens contrárias. Então, eu não vou ter o ponto no mesmo local. Fiquem atentos a isso. Sempre o primeiro valor é x, segundo valor é y. Ok? Então, vamos lá. O próximo ponto aqui, 3 e 5. Então, é 3 para x, está aqui, e menos 5
para y. Então, o meu ponto B, ele se encontra aqui embaixo. Ok? Ponto C, menos 6 e 3. Então, menos 6 e aqui está o 3. Então, meu ponto C localizado aqui. Ponto D, menos 13 e menos 4. Então, menos 3 e menos 4. Então, meu ponto D, ele se encontra aqui. Ok? Então, eu marquei um ponto em cada quadrante para vocês observarem. Então, gente, marcar as nossas coordenadas é ligar os pontos por meio dessas linhas pontilhadas aqui e marcar o local de encontro. X, sempre eu vou descer ou subir na vertical, o meu pontilhadinho, y sempre na horizontal, os meus pontilhadinhos. Onde elas se encontram, as duas linhas pontilhadas ou imaginárias, eu vou marcar esse ponto, ok? Vamos lá. O ponto E, que é a origem, é sempre aqui, ó, 0 e 0 é sempre onde as duas retas se encontram, tá? E aí eu coloquei aqui o ponto F e o ponto G com coordenadas 0. Sempre que uma das coordenadas for 0, significa que o ponto vai ser marcado em cima do eixo, ou do eixo x, que está na horizontal, ou em cima do eixo y, que está na nossa vertical. Então, eu vou pegar aqui o primeiro ponto, 0 e 4. É 0 para x e 4 para y. Ou seja, esse ponto vai ficar marcado em cima do eixo y. Então, tá aqui, ó. Esse é o nosso ponto F. 0 de x e 4 de y. E quando eu tenho o inverso, quando eu tenho o x e o y 0, o x eu marco em cima do seu eixo. Então, 0, 2 e 0, que seria o nosso ponto G, o ponto G ele está aqui. Ok? Então, isso aqui é o nosso sistema de coordenadas que a gente aplica no plano cartesiano e depois a gente cria um gráfico. Tudo bem? Seguindo, de onde vêm essas coordenadas? Tá? Nós vamos visualizar isso aqui também. Aqui eu tenho um resuminho para vocês de onde vai encontrar cada ponto. Tá? Se o valor do x e do y for positivo, o ponto ele está no primeiro quadrante. Se o x for negativo e o y positivo, se encontra no segundo quadrante. Se ambos for negativos, no terceiro quadrante. E se o x for positivo e o y aqui negativo, vai encontrar no quarto quadrante. Quando eu tenho uma das coordenadas com 0, vai ficar em cima do eixo. Se o x for diferente de 0, fica em cima do eixo x. Se o y for o valor diferente de 0, fica em cima do eixo y. Tá ok? Então, retornando aqui ao nosso slide anterior, então, ó, os dois positivos, o ponto fica aqui. O x negativo, então, menos x, e y positivo, fica no segundo quadrante. Então, aqui, ambos são positivos. Aqui, ambos são negativos, terceiro quadrante. E aqui eu vou ter x positivo e y negativo, quarto quadrante. Quando eu tiver x 0, quando o x for 0, tá? O ponto vai ficar em cima do eixo y. E quando o y for 0, o ponto vai ficar em cima do eixo x. Essa é a nossa orientação aí para a gente só bater o olho e saber mais ou menos onde que estão localizados os nossos pontos. Inclusive, há questões de vestibulares que perguntam, que passam para vocês, às vezes, a coordenada 0 e 2 está localizada em qual local do nosso plano cartesiano? Então, aí vocês vão ter que ter em mente o local que ela está localizada. Então, dando sequência aqui. Gráfico de uma função do primeiro grau.
de onde veio essas minhas coordenadas? Como que eu cheguei nessas minhas coordenadas? Eu sei que as coordenadas são valores de x e valores de y, tá? E aí eu vou ter sempre uma função como base para a criação desse meu gráfico. Então, como que eu vou definir esses valores de x e y? Então, eu vou ter aqui uma tabelinha, eu vou colocar aqui como x e aqui como y, certo? E aí eu vou criar esses meus pares ordenados. De que maneira? Os valores de x eu posso pegar valores aleatórios. Então, eu vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 3. Vou colocar esses 5 valores aqui. Posso colocar o valor que eu quiser, tá? Porque é o valor de entrada, é o valor do x, então são valores aleatórios. Agora, os valores de y, eu vou pegar cada um desses valores que eu tenho aqui para x, vou substituir e vou colocar o resultado formando os pares ordenados, como a gente fez nas aulas anteriores aí, com o preenchimento de tabelas ou com a criação de relações. Então, eu vou substituir aqui e vou calcular. Menos 2, eu vou substituir aqui, vai ficar 2 vezes o menos 2, menos 4. Com menos 1, menos 5. Então, aqui é o meu primeiro par ordenado, menos 2 e menos 5. Posso vir marcar ele aqui já, ó. Menos 2 para x, menos 5 para y. Meu pontinho está aqui. Tá, ó, menos 2 e menos 5. Vou substituir pelo menos 1. 2 vezes o menos 1, menos 2. Menos 2 com menos 1, menos 3. Então, o menos 1, eu vou marcar ele aqui com o 3, negativo. O 0, 2 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. 0 para x, menos 1 para y. Marco no menos 1 em cima do eixo y. Vou substituir o 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 é 1. Então, vou marcar aqui o nosso próximo ponto. 1 para x, 1 para y. E o último aqui, 2 vezes o 3 é 6. 6 menos 1 é 5. Então, nosso último parzinho aqui é 3 e 5. Certo? Como que eu vou construir o gráfico agora? Eu vou ligar esses pontos, eu vou criar uma reta que ligue todos eles. Então, vou pegar lá do primeiro ponto, tá? A minha reta, ela vai ter que passar por todos os pontos, tá? Quando eu uso certinho aí a minha escala, ó. Os pontos ficam sempre alinhados e formam um gráfico retinho. Tá? Então, o nosso gráfico da função do primeiro grau, ele sempre vai ser uma reta. Independente de quantos pontos eu marcar, quando eu ligar o primeiro com o último, a minha reta ela vai passar por todos os demais pontos. Ok? E uma curiosidade, gente, o nosso gráfico, aqui, ó, ele sempre vai cortar o eixo y, aqui, ó, no valor que eu tenho aqui, somando ou subtraindo, que seria, no caso, o meu valor do b. Tá? Então, aqui eu tenho menos 1, o gráfico corta o menos 1. Se eu tivesse o 3, o gráfico cortaria aqui no 3. Se eu tivesse o menos 4, o gráfico iria cortar aqui no menos 4. Isso é uma regra. Tá, ok? Poderia ter colocado essa reta um pouquinho aqui mais para baixo e ter passado ela lá em cima? Poderia também, tá, gente? Nada impede que eu comece a minha reta antes do ponto e termine ela depois do ponto. Não tem problema nenhum fazer isso. Tá? Meu gráfico ele não tem início e fim, a não ser que eu tenha um intervalo delimitado, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Continuando aqui, então, vamos pegar um outro exemplo. Na verdade, aqui eu vou simplificar a forma de fazer um gráfico para vocês. Tenho a função, aí eu já falei que nós definimos aqui como x e y, e a gente atribui valores aleatórios para x, encontramos o y, criamos os pares ordenados e criamos o gráfico. Tá? Mas, na equação do primeiro grau,
eu tenho uma facilidade, eu tenho algo que pode facilitar muito para mim. Eu preciso apenas de 2 valores para criar o meu gráfico. Como eu disse no exemplo anterior, quando eu crio a reta, se eu pegar o primeiro e o último ponto, ela vai ter que passar por todos que estão no meio. Então, 2 pontos para mim é o suficiente para criar esse meu gráfico. Quais vão ser esses pontos que eu vou usar? Eu posso fazer o seguinte, 0 para x na primeira linha, substituo lá e encontro o valor do y, então ficaria 0 mais 2, 2, e aí eu faço o inverso, eu coloco 0 no y. Tá? Colocando o 0 no y, eu vou criar uma igualdade. 0 é igual a x mais 2. Isolo o x aqui, vai ficar menos 2 igual a x, ou seja, o meu x vale menos 2. Com essas 2 coordenadas, eu já tenho a criação do meu gráfico. Aí eu vou marcar ela. Ó. 0 e 2, primeiro ponto está aqui, menos 2 e 0, que fica aqui. E aí eu ligo esses 2 pontos, começo aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Para que meu gráfico não fique limitado, e aí eu vou até lá em cima. Tenho que passar pelos 2, tenho que passar certinho aqui pelos 2 pontos, né? Então, vou criar aqui com a minha régua, prontinho, eu tenho o meu gráfico que vai passar por esses 2 pontinhos que são os suficientes para que eu já crie o meu gráfico, ok? Então, gente, na equação do primeiro grau, esse ponto e esse ponto aqui já são o suficiente para mim. Coloco 0 no x, coloco 0 no y, substituo na função em ambos os lados, faço os cálculos, meu gráfico já está criado. Vamos lá, mais um exemplo aqui. Aqui eu trouxe uma problematização. Então, para alugar uma bicicleta, Paulo pagou R$ 5,00 de taxa fixa, mais R$ 2,00 a cada hora que ficou com a bicicleta. Complete a tabela abaixo e construa o gráfico que representa a função. Então, primeiro eu vou lá, ó, y, que é o valor que Paulo vai pagar, é igual a R$ 5,00 mais R$ 2,00 a cada hora. Criei a minha função. Notem que aqui eu já tenho os meus valores de x. Nessa situação, os valores de x precisam ser números reais, positivos e diferentes de 0. Tá? Então, nesse gráfico aqui, eu preciso ter os números reais positivos e diferentes de 0, porque não existe tempo negativo e não tem como eu ficar 0 minutos com a bicicleta. Então, vamos lá, eu vou preencher aqui. Se ele ficar 1 hora, ele vai pagar 2 vezes 1 mais 5, R$ 7,00. Se ele ficar 2 horas, R$ 9,00. Se ele ficar 3 horas, R$ 11,00. Se ele ficar 5 horas, R$ 15,00. 5 vezes 2, 10 com 5, 15. Se ele ficar 10 horas, ele vai pagar R$ 25,00, ok? Aí eu vou lá para a criação do meu gráfico. Então, o meu gráfico ele só tem valor positivo para x e somente valor positivo para y. Então, eu posso construir o meu gráfico aqui somente usando os valores positivos. Não preciso dos valores negativos, tá? Então, aqui é o meu y e aqui é o meu x. Esse é o ponto de origem, que é o 0. Então, para x, eu vou colocar aqui, ó, 1, o 2, o 3, o 5, e aqui nós temos o 10, tá? Para o y, mesma coisa. Só que aí eu vou usar uma escala um pouquinho diferente. Eu vou pegar a cada 2 quadradinhos, eu vou colocar de 5 em 5. Então, aqui 5, aqui 10, aqui 15, aqui 20 e aqui 25. Porque se eu fosse usar de 1 em 1, eu ia ficar com um gráfico gigantesco. Tá? Então, aqui eu vou trabalhar com valores aproximados, não vão ser exatos. Tá? Aí eu vou marcar aqui o meu gráfico. Então,
uma hora, R$7. R$7 vai estar aproximadamente, aqui seria o 7,5, R$7 vai estar aproximadamente aqui. Então, meu gráfico começa aqui. 2 horas, R$9. Então, 2 horas, R$9 está aqui bem próximo do nosso 10. 3 horas, R$11. Então, está um pouquinho acima do 10. 5 horas, R$15. Opa, 5 horas aí já vai ficar certinho aqui. E 10 horas eu vou usar lá em cima com o 25. Então, esse é o meu gráfico. Eu vou ligar os pontos, tá? Aqui eu não posso passar com o gráfico para o lado esquerdo, porque ele começa exatamente no 7, tá? E ele vai terminar, no caso, ele não vai terminar. Com os valores que eu tenho aqui, ele termina no 25. Porém, eu poderia ficar aí 24, 48, 60 horas com essa bicicleta, tá? Então, gente, não ficou exatamente em cima, porque eu coloquei valores aproximados, tá? Mas a tendência é que sempre fiquem em cima. Vocês vão estar usando régua, vocês vão estar medindo tudo certinho aí, tá? Vou trabalhar com valores pequenos para que fiquem fáceis aí para vocês montarem os gráficos, ok? Então, aqui é uma situação problema, eu não tenho um lado negativo, o meu gráfico ele tem início, porque eu preciso ficar no mínimo 1 hora com essa bicicleta. Mesmo que eu não fique, eu tenho que pagar no mínimo por 1 hora. Dando sequência aqui, então. Aqui eu tenho um pouquinho, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os domínios, que é o que eu acabei de citar, tá? Quando o meu domínio for os reais, o meu gráfico ele pode ir ao infinito negativo e ao infinito positivo. Então, esse gráfico meu ele não tem fim, ele é infinito, tá ok? Diferente de quando eu limito. Ó, aqui eu estou limitando, eu estou dizendo que o domínio é do menos 2 até o 2. Então, ele começa aqui ó, no menos 2 e ele termina aqui no 2. Então, as bolinhas estão aqui. Nós vamos lembrar lá dos nossos intervalos. Lembra de bolinha fechada, bolinha aberta? Ó, maior ou igual, menor ou igual. Quando tem o igual, a bolinha é fechada. Então, o intervalo, o gráfico, ele começa aqui e ele termina aqui. Ele tem início e fim, tá? Posso ter também o domínio, os reais positivos, tá? Que aí ele começaria no 0 e iria até o infinito no x. Posso ter aqui somente os números inteiros positivos, tá? Que aí eu não ligo a reta. Por quê? Porque aqui no meio ó, eu tenho os decimais. Os decimais não são inteiros positivos. Então, aqui, quando eu tiver um domínio como natural, ou inteiro positivo, ou inteiro negativo, o meu gráfico ele não vai ter a reta ligando, ele vai ter apenas os pontos, tá? Essas são algumas situações que vocês podem se deparar aí na construção do gráfico. Dando sequência aqui. Nossa função ela é descrita por uma expressão, por uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, ela vai ter essa forma. Ax mais b. Y igual a ax mais b. Um valor multiplicando x. E aí eu posso ter ou não uma soma ou uma subtração por um termo aqui. Quando o meu a, que seria o valor com o x aqui, ele for maior que 0, ou seja, ele for positivo, o meu gráfico é crescente. Ele vai ser uma reta que vai estar sentido de esquerda para direita para cima. Quando o meu gráfico for o a negativo, tá? O valor que está com o x negativo, o meu gráfico ele vai ter da esquerda para a direita uma reta decrescente. Ela vai estar indo sentido para baixo, ok? Então, aqui, exemplos de gráficos crescente e decrescente, eu tenho o seguinte. Então, está aqui, ó. F de x, 2x mais 1. O a é igual a 2, ou seja, ele é maior que 0. Então, o gráfico ó, ele está crescendo. Aqui eu tenho o a como menos 2. Então, o gráfico ele está decrescendo, ele está diminuindo. Tá? Então, sempre a maior que 0, o gráfico vai estar crescendo.
esquerda para direita ele vai estar subindo, o A menor que 0, esquerda para direita, o gráfico vai estar descendo. Então, galerinha, para vocês aí agora, para vocês finalizarem, página 29, 30, 31 e 32 e a nossa TC 32. Bons estudos aí para vocês. Até mais, galera!